Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu queria contar algumas histórias para vocês. A primeira delas é sobre o Zico, quando ele jogava no Flamengo, é claro. Depois do treino oficial, digamos assim, ele ficava praticando de 150 a 200 batidas de falta, cobranças de falta. E tudo isso para, numa oportunidade, alguém que surgir no jogo, em algum jogo, ele bater falta e quis fazer gol. E quando ele fazia gol de falta, alguém dizia: foi sorte, hein? Não foi, foi o treino. Certo? O Oscar Schmidt também, que é conhecido como Cestinha, Mão Santa, ele praticava junto da esposa, mas também depois dos treinos, arremessos. E ela dizia assim: a gente vai fazer pelo menos 1000. E aí se treinava 1000 arremessos, ele jogava a bola e ela devolvia. Contando uma terceira história de alguém que eu gosto muito, na minha opinião, o melhor guitarrista de jazz de todos os tempos, e de todos os gêneros, na verdade, é o Wes Montgomery. Ele era de Detroit, né? Trabalhava numa fábrica manhã e tarde, e à noite ele praticava sua guitarra, certo? E foi uma guitarra que, digamos assim, pode dizer, mudou o mundo da música, pelo menos. Ele treinava sozinho, e assim, para não incomodar sua esposa, ele não usava palheta. A palheta deixou um som mais estridente, certo? Ela deixa um som mais estridente. Então ele usava o polegar para tocar as cordas da guitarra, fazer elas soarem. E nisso ele desenvolveu uma nova sonoridade, que aqui é chamado de timbre gordo, certo? E bom, nisso daí depois ele foi indo tocar em bares com os irmãos, né? Os Montgomery Brothers. Acho que só resta um vivo, né? E depois vocês vão achar vídeos dele em Berlim. Em Berlim, não, na Bélgica, por aí vai, fazendo shows. Recomendo muito. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o talento, as habilidades, se vocês preferirem isso, elas se treinam sozinhas, certo? Elas se aprimoram sozinhas. E o exemplo, mesmo o Oscar estando com a esposa, quando ele ia jogar e mostrar essa habilidade dele, era num time. O Zico também podia ter um gandula com ele, não importa. Ele ia jogar com os outros jogadores do Flamengo, por exemplo. E o Wes Montgomery também, apesar de ser a esposa dele que pediu para ele não incomodar, né? Ele ia tocar com uma banda, certo? Que ia acompanhar eles, primeiro com os irmãos, depois ele formou seus trios. E esses são exemplos. Quando você quer saber de alguma coisa, você tem gosto por alguma coisa, e eu digo que não precisa ser um esporte, música, que nem eu fiz técnico de meio ambiente, que era praticamente pegar o curso de saneamento e botaram esse nome. E assim, eu achava bonito pegar aquela água que as pessoas chamam de podre, apesar dela não ter carbono para apodrecer,
e tornar ela uma água potável, cristalina, certo? Então é uma técnica isso, certo? Então todo esse talento, todas as suas habilidades, elas são pessoais, elas vão ser treinadas sozinho, certo? Não adianta, por exemplo, você ter os melhores professores, ter os melhores materiais, mas você não é habilidoso. Só para dar um exemplo, mesmo o próprio time do Flamengo atual treina 2 horas e vai embora. E aí um time que é muito bom age como um time que joga para não ser rebaixado, como jogou durante muito tempo, com um time ruim. Certo? Então, as habilidades, as habilidades, os talentos, eles se desenvolvem no silêncio. Menos no Wes Montgomery, que ele fazia a música, mas eles se desenvolvem sozinhos. Por exemplo, o Miles Davis, Lee Morgan, que são trompetistas, treinavam horas e muitas horas para ter uma embocadura perfeita, tirar o vibrato do som do trompete. E nisso eles quase perdiam a boca, que começa a formigar o lábio, né? Mas é dedicação, é um alto empenho, não, certo? Não vai ser, como eu disse, o professor, o técnico e tudo mais que vai fazer você ser melhor, entendeu? Não adianta um professor, por exemplo, de passar o conteúdo todo que vai cair numa prova, seja do Enem, seja um concurso, se o aluno não estudou depois, ou não reforçou e tudo mais, não exercitou para aprimorar essa habilidade, certo? Não adianta o cara, por exemplo, querer ser lutador se ele só treina por exemplo, faz 1 hora de aula e não pratica depois, certo? Os golpes, entendeu? E é isso que diferencia os campeões dos restos. E aí a pessoa diz que é um milagre, que são inúmeras coisas, como por exemplo o Beethoven, que tocava piano surdo e diziam, é porque ele sentia a vibração. Não é. Eles conheciam escalas, ele tinha um conhecimento, ele lembrava do som das notas, ele conhecia a harmonia, entendeu? Ele tinha vários conhecimentos. Foram anos, se não me engano, ele ficou surdo por volta dos 35, 40 anos. Então foram pelo menos 2 décadas ouvindo piano, estudando teoria, praticando para compor sinfonias, ritmos e tudo mais. Que nem também o caso de uma vez no Faustão estavam um grupo de surdos, e aí o que no Se Vira nos 30, né? E aí eles dançavam, começava a música, e eles dançavam normalmente, era um grupo. E aí no final eles ganharam e o Faustão falou, olha, eu não queria diferenciar, bicho, mas eles são surdos. E aí todo mundo disse, é a vibração. Não, é treino. Eles treinaram repetiram.
tudo isso pode ser, no caso, em grupo, mas eles treinaram solitários, no silêncio, e quando alguém dá um start na música e dá um start e faz um sinal para eles, eles começam a dançar e a coreografia fica boa. Então assim, não é milagre, não é força, vibrações. Se você for pensar a vibração que eles sentem num piano do Beethoven, ou num show, por exemplo, de um amplificador, é como se você estivesse do lado de uma... do lado de um amplificador, não. No seu carro, por exemplo, andando, você tem uma rua esburacada, por exemplo, é o mesmo tipo de vibração. Será que você vai considerar isso ela agradável? É a mesma que eles sentem. Tá? Não tem uma harmonia para dizer. Entendeu? Não tem uma harmonia, digamos assim, para eles entenderem, certo? E nisso, muita gente cai nesse canto da sereia, que é o quê? É sorte, é um dom e tudo mais. De fato, realmente é dom, cultivado no silêncio. Porém, como muita gente diz, a gente exibe elas depois delas sofisticadas. E mais uma coisa que se molda coletivamente é o caráter. Pois é o caráter. É o quê? É a postura da pessoa dentro da sociedade, de toda a sociedade, certo? A instância moral dele, onde ele demonstra a formação moral que ele teve, que conduziu à ética. E não adianta nada você fazer isso sozinho, certo? E aí já não dá pra exercitar sozinho. O que acontece é o seguinte, é que você exerce a moral, exerce o caráter, exerce decência até, se você quiser, ou então o contrário sempre com o outro. Certo? Por exemplo, o Tom Hanks no Náufrago, ele não podia roubar ou o piloto que ele enterrou no começo do filme, ou o Wilson, que é uma bola. Entendeu? Porque ele estava sozinho. Agora, se ele estivesse numa coletividade, eu acho que achariam ele de louco, por exemplo, dele usar um patins de gelo pra arrancar um dente. Ou então pra ele falar com uma bola. Se bem que falamos com inteligência artificial. Mas isso é o quê? É o resultado do esforço coletivo. O que eu quero dizer com isso é que enquanto os talentos e as habilidades, aquilo que, digamos, a gente vai usar o corpo para fazer, a gente treinar sozinho, o que vai fazer com que a gente, que sai da nossa boca refletindo o que está na nossa mente, é uma questão social, coletiva. E isso é onde a pessoa se entrega. Ela se entrega como uma pessoa odiosa, ou então como uma pessoa boa. Certo? Por exemplo, dizem, não faça, se for fazer caridade, não faça público. A pessoa faz se ela quiser, e exibe se ela quiser. O que vai diferenciar é o impacto do que ela fez, entendeu?
Um exemplo foi, por exemplo, aquela Martina Beisola do Privacy, que fez doações de cesta básica no final de ano e disse distribuir para os pobres, e veio gente com versículos bíblicos dizendo que a caridade por vaidade. E aí a gente vê realmente as pessoas, certo? Uma está fazendo bem, está fazendo caridade, e a outra está julgando, temos caráteres diferentes. Então, assim, nesses caráteres diferentes, você vê já em quem confiar, em quem, como se diz, o que se esperar de tal pessoa. Certo? E se, assim, quando você descobre uma pessoa que, por exemplo, faz algo porque ela considera de fato certo, ou deixa de fazer porque ela considera certo também, ou então uma pessoa que faz ou deixa de fazer por medo de punição. E aí a gente testa esse caráter. E também, aproveitando que eu falei de redes sociais, o que a gente digita, né, com os dedos reflete o que a gente que está na mente. E para ser piegas no coração. Então, só para repetir, o talento, as habilidades, elas se moldam sozinhas ou em silêncio, digamos assim. Elas se desenvolvem de modo oculto, enquanto o caráter ele se revela e se define coletivamente, socialmente. Obrigado.